Bem-vindos à Cabine do Filme, o programa do podcast Rabiscos. Hoje a gente está aqui em mais um programa dessa edição 2022, que já chegando. E o meu convidado de hoje é um convidado que vocês adoraram, que já participou no passado, num episódio que é um dos mais assistidos, dos mais comentados, que foi o episódio da psicanálise no cinema. A gente foi muito ousado naquele episódio, que a gente escolheu filmes muito diferentes entre si. A gente pegou 5 filmes. Quem não escutou, vai lá, procura lá que vocês vão encontrar, escutar de novo. Quem já viu os filmes ou viu depois, vale a pena ouvir o episódio novamente, porque é aquela coisa, né? A gente dá uma pincelada sobre os temas e sobre os filmes, porque tem muito mais a ser dito. E é por isso que a gente está aqui de novo, com uma espécie de segunda edição, mas ela é um pouco diferente, porque hoje a gente vai focar num tema que vocês vão perceber que eles se comunicam nos filmes escolhidos, mesmo os filmes sendo aparentemente muito diferentes. Eu vou fazer uma introdução um pouquinho maior aqui para explicar para vocês um pouquinho dos filmes, e depois eu vou deixar ele conversar com a gente e falar sobre as percepções dos filmes. Então, a gente escolheu 3 filmes que, para mim, são filmes, assim, espetaculares, que merecem ser vistos e revistos, e podem ser vistos com outras óticas, além das óticas que a gente vai trazer para vocês. A gente escolheu o filme Me Chame Pelo Seu Nome, O Segredo dos Seus Olhos e a animação Encanto. Eu vou explicar um pouco sobre os filmes agora, porque a gente vai fazer uma conversa meio junta das 3 coisas ao mesmo tempo. Nós não vamos separar os filmes. Vocês vão entender porque também ao longo da conversa. O Me Chame Pelo Seu Nome é um filme que vira e mexe eu cito aqui. E que eu sei que o nosso convidado gosta um pouquinho só do filme, coisa pouca, quase não gosta. Ele é inspirado, né, a adaptação de um livro do Luca Guadagnino. Não, Luca é o diretor do filme. E é um livro muito bonito, e eu não sei como eles conseguiram fazer uma adaptação que é ainda mais bonita. É a fotografia, é a música, é a atuação. E a história do Hélio, que está lá passando as suas férias na Itália, nos anos 80, bucolicamente com a sua família, e ele conhece o Oliver, que é aquele cara misterioso, maravilhoso, né? Polêmicas à parte em relação ao ator, mas o personagem, simplesmente aquela idealização que todos nós fazemos, e eles têm um romance de verão muito intenso e, ao mesmo tempo, complicado. É a história dos dois, basicamente, mas é uma história muito universal, assim, acho que todo mundo consegue se identificar em alguma medida. Em linhas bem gerais, esse é o filme. A gente vai falar um pouquinho melhor ao longo do episódio. O segundo filme que a gente escolheu, inclusive Me Chame Pelo Seu Nome concorreu a vários prêmios, a trilha concorreu ao Oscar, é um filme lindíssimo, assim, belíssimo, e o livro também vale muito a pena. O segundo filme que a gente escolheu é O Segredo dos Seus Olhos. O Segredo dos Seus Olhos é um filme argentino, com o Ricardo Darín, que faz, né, cinema representante mundial do cinema argentino, em todos os filmes que vão para o mundo ele está. E é um filme que ganhou o Oscar de melhor filme internacional em 2009, se não me engano. E esse filme, assim, é um soco no estômago, um tapa na cara, é lindíssimo. O personagem dele, o Esposito, está se aposentando, ele trabalha como policial, detetive, é mais ou menos, né, esse papel. E ele tem um caso que ele não conseguiu resolver, ficou mais mal resolvido dentro dele, que afetou toda a vida dele e das pessoas que estavam em volta dele ali, a mulher, o amigo, tal. É um estupro, um assassinato de uma moça jovem. E é uma história muito intensa, que lida muito com essa questão do olhar também, que tem desejo para tudo quanto é lado, e ele começa a meio que reviver aquilo que ele está escrevendo um romance sobre esse caso. Então ele vai conversar com as pessoas, e que vai mostrando ao mesmo tempo o que aconteceu, né, durante a investigação desse caso lá, 25 anos antes. Tem um dos melhores finais, mais impactantes dos últimos anos. Também vamos desmembrar um pouquinho mais sobre a ótica do desejo. E o último filme, terminando essa introdução longuíssima, é O Encanto, que é uma animação recente da Disney, que traz a Maribel, que ela tem uma família que as pessoas têm poderes. Todos têm poderes numa casa mágica, menos ela. E ela sofre com aquilo dela não ter poderes, até que ela começa a ver rachaduras na casa. E ela resolve tentar entender o que está acontecendo e por que essas rachaduras estão ligadas com a perda de poderes de alguns dos membros da família. Fazendo um resumo, assim, gigantesco. Então, vamos lá falar um pouquinho mais sobre esses 3 filmes tão diferentes e tão semelhantes, e vamos recepcionar aqui nosso convidado, meu querido amigo, psicanalista, mil e uma utilidades, o Christian. Bem-vindo, Cris. Olá, pessoal. Olá, Carolina. Estou bem feliz de estar aqui com vocês. Espero que vocês curtam e gostem tanto quanto eu de falar, porque eu falo pelos cotovelos, pelo joelho junto, né? E estou bem feliz. Olá, pessoal. E aí me conte, você já tinha visto os filmes? Eu sei que eu passei lição de casa, né? Eu sempre convido o Cris e falo, mas eu quero ver tal filme, o que você acha? E você sempre topa. Primeira tua impressão, assim, quando você viu os filmes, você falou, gente,
tudo a ver ou não tem nada a ver. Ou... Quero que você fale para a gente também um pouquinho sobre a importância do desejo na psicanálise, né? Eu faço psicanálise há 1 ano, você é psicanalista, mas assim, basicamente é a base, né? Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Vamos começar assim, sobre essa questão do desejo, o que os filmes se tocam ali, o que você vai falando. Hoje a palavra é tua. Então, não, nossa. Pena que não é ao vivo, que daí o pessoal podia ir perguntando junto também. Mas depois, quem quiser me procurar, conversar comigo, a Carolina deixa minhas mídias sociais ali, o pessoal comenta, pergunta, adiciona lá e vamos conversando. Bem, eu vou fazer 2 confissões aqui. Gosto de confissões, né? A primeira, quando O Segredo dos Seus Olhos é um filme assim que não tem como não amar, porque ele fala de uma vida, e de uma vida muitas vezes, e como você falou ali, que eu dei risada até aqui, o pessoal não está vendo, mas eu ri, quando você falou assim que ele é marcado, né? O Expósito é marcado, né, por algo não resolvido, um crime não resolvido, mas é mais do que isso. É um desejo que não é resolvido também, né? Me Chame Pelo Seu Nome é um filme que vai falar de desejo, um filme que inclusive é tema da minha tese de doutorado. E a primeira confissão é sobre o encanto. E eu não sou uma pessoa que assiste animações assim. Tanto que quando a Carolina me convidou, eu disse, uma animação, fiquei certo. Vamos ver isso. E eu saí do filme apaixonado. Porque assim, eu vou rever, porque é muito bom. É muito emocionante. E eu acho que, para a gente falar do que tem a ver com o desejo e a psicanálise, vamos tomar um exemplo, que eu acho que vai ficar bem legal. Por exemplo, tem assim um desejo ou um querer muito forte. Que desejo é um querer muito forte, não é? Por exemplo, a insistência de uma criança pequena que ainda foi proibida de terminar um desenho, por exemplo, em uma parede, um desenho de ursinho numa parede, né? Ela queria terminar e desenhar, por exemplo, as orelhinhas do ursinho. Ela desejava fazer isso. Então, ela desejava terminar esse desenho e colocar as orelhinhas no ursinho. Sem dúvida, sem um desejo está ali presente, só que, nesse caso, por uma interdição. Então, o desejo nem sempre ele vai ser algo que a gente vai vivê-lo. Pelo contrário, ele pode ficar dentro da gente de uma forma de interdição, ou seja, um desejo pode ser suscitado também pela proibição, que tem a ver também com os 3 filmes. Acho que essa é uma primeira ideia. A outra questão que eu acho que seria bacana trazer é que o desejo ele não se mostra claramente muitas vezes. Ele pode ser cifrado, pode ser ambíguo ou obscuro e exigir uma interpretação. E esta é uma das condições, por exemplo, do sonho, né? Quando muitas vezes, para quem faz psicanálise, né, ou é psicanalista ou é analisando, enfim, a questão do desejo aparece muito claramente no sonho. Muitas vezes no ato falho, que é uma troca de palavra por outra, não é? E muitas vezes no riso ou no xiste, que é quando a gente fica rindo nervoso. E a segunda coisa que eu queria contar, que tem a ver com desejo, e que aí vai se ligar também de alguma forma ou de outra com os filmes, é que eu amei muito tempo uma pessoa que era, isso meus 16, 17, 18 anos na época, né? Um amigo meu, durante muito tempo, de 3 a 4 anos, e sem eu jamais contar para ele que eu amava ele. Perdidamente. Porque eu tinha medo, não medo da reação por ele ser homem ou algo assim, mas porque, de alguma forma ou de outra, eu sabia que se qualquer coisa acontecesse ali, se meu desejo se realizasse, a gente ia perder outras coisas. Então, nem sempre a gente consegue viver os desejos da gente. Então, também, isso é uma outra questão. Muito legal essa introdução, porque eu fui vendo cenas dos filmes na minha cabeça à medida que você ia falando, porque essa coisa do desejo não realizado, e o desejo aqui, né, pessoal, não é o desejo sexual, não é só, né, é o desejo que nos move mesmo, é isso que o Cris falou, é o querer mesmo, é justamente o desejo não realizado que é muito mais forte, pelo menos no Segredo dos Seus Olhos, é o que movimenta todos os personagens ali, os principais. É ele com a moça que eu esqueci o nome, é o marido da moça que foi assassinada, são os desejos, são as interrupções de vida e como aquilo
Até tem uma frase, né, do filme que ele fala, que o amigo dele, o Sandoval, fala para ele uma hora, ele fala: Esposito, a gente pode mudar de casa, pode mudar de mulher, de marido, de religião, do que for, mas a gente não muda nossas paixões. A gente não muda aquela coisa que nos move, né? E isso é muito importante, é a chave na história do filme, e também faz a gente pensar na hora, né? Gente, quais são as minhas paixões, o que me move? E como isso não se concretizar, altera simplesmente a vida inteira, né? Mas acho que mais, né, Carol, assim, ó, veja bem, imagina só, uma paixão não realizada, um momento não vivido, aquilo fica na tua cabeça uma vida inteira, e assim, essa cena, eu até repostei no Insta, essa cena do quando ele fala das paixões, que é uma coisa muito forte para mim, porque eu sou uma pessoa movida a paixões, eu sou muito apaixonado em tudo que eu faço, não é? E a Irene, que é por quem o Benjamin é apaixonado, que esse amor que começa com os olhos e está todo relacionado desde a descoberta do assassino em relação aos olhos, às fotos, mas também a forma com que o Expósito olha para a Irene na foto, por exemplo, do noivado dela. Nossa, tá ali. Então, esse filme para mim é uma cena de contrastes, não é? Onde está todo mundo olhando, mas nem todo mundo podendo realizar o seu desejo. Nossa, real, e eu revi esse filme hoje, inclusive, eu já tinha visto, mas com a maturidade, com a idade, né, e já sabendo a história, eu consegui perceber outras coisas, e essa que você falou, eu não tinha percebido da primeira vez, da forma que ele olha para ela na foto, né, dessa volta, né, repetindo que a gente não está dando spoiler ainda, essas coisas não são chaves do filme. Mas são coisas que é bom ler, às vezes a gente prestar atenção, saber disso para prestar atenção na hora. Por exemplo, ela percebe que o cara é o assassino, porque como a forma que ele olha para ela, né? Pelo jeito que ele está olhando para o decote dela também. Então, é muito do não dito, né? Essa questão do que os olhos dizem, o que o teu desejo diz, não independe de palavras para falar. E isso é o que também tem muito forte mexendo pelo seu nome, né? Porque eles têm diálogos, mas é um filme muito mais sensorial, é muito mais pelo não dito, pelo como eles se olham, como eles se tocam, do que pelo que é dito. Então, o desejo é isso também, né? Ele transcende o próprio dizer, digamos assim. E o seu próprio Sandoval, a forma com que ele olha para a bebida, é a única coisa que ele encara, é a bebida, o copo da bebida, a bebida em si. E é impressionante. Bom, o Sandoval é um personagem que eu amo, realmente eu amo, eu acho ele absurdamente fantástico, assim, né? Absurdamente fantástico. E ele talvez seja um dos únicos que vive o desejo dele. Porque aí tem uma coisa interessante na psicanálise que a gente pode falar, talvez não comparar, mas falar que o desejo tem a ver com essa pulsão de vida mesmo. Nós somos seres desejantes. Mas o desejo também, às vezes, é interdição, é proibição. O desejo, muitas vezes, também está ligado à pulsão de morte, que é essa coisa que, às vezes, fazem as pessoas ficar muito mal, que não estão bem, que de repente puxa, tira o chão, não é? Mas também tem a ver com, muitas vezes, com a pulsão de morte, que está ligado com outras questões aí, de psicose também, perversão, etc. E o Sandoval, ele tem um desejo avesso, porque a bebida é um desejo do avesso, que é uma paixão dele, e a paixão é uma coisa desejante. Então a gente tem um outro aspecto também de percepção no filme, que talvez a única pessoa que vive o desejo de uma forma plena seja o Sandoval. Porque todo o restante são desejos interrompidos. Todos. Mas e o assassino também? Ele também viveu o desejo dele ali. Tal, né, com a coitada da viveu, moça que ele matou. Viveu. Né? Tem essa coisa do desejo ser autodestrutivo também, né? Isso que você tá falando dessa coisa autodestrutiva. Você sabe, às vezes, que é... Tipo, o próprio Sandoval fala uma hora, né? Ele fala, eu gosto, eu bebo, gosto de ficar bêbado, eu gosto de arranjar confusão com estranho, eu gosto. Tipo assim, eu sei que é errado, mas eu gosto. Tem isso também, né? Não é só porque é desejo, que é paixão, que é uma coisa que você sabe. Às vezes você sabe que é autodestrutivo, mas, sei lá, puxa, não sei. Puxa, se não é um caso de uma patologia, por exemplo, é um desejo que vai te levar para lugares complicados, ou te deixar em situações complicadas, não é? E aqui não é longe de, obviamente, de nós fazer um juízo de valor, uma coisa moral, pelo contrário, sou contra isso, inclusive,
mas nem todo desejo vivido, ele vai ser bom para você. E aí é uma questão interessante, né? Porque se eu amo alguém e essa pessoa tem outra pessoa, e o meu desejo tá ali, e eu quero estar com essa pessoa, mas eu não posso, que também é um caso que vai acontecer no Segredo dos Seus Olhos, né? Do Expósito amar a Irene, e ela tá noiva, como é que faz? Como é que fica esse desejo, não é? Como é que eu lido com esse desejo? E eu acho que aí é uma coisa fantástica de poder olhar por todos esses momentos do filme e se questionar a cada passo ali também. Eu estou vivendo o meu desejo? Pois é, mas aí também tem a questão que ela estava esperando ele falar alguma coisa, porque uma hora ela fala, né? Me peça para ter. Fale se quer que eu case, se quer, se você não quer. Ela estava esperando ele, ela já tinha percebido que ele tinha esse desejo, mas ela também. Daí entra a questão do relacionamento, isso você falou também, né? Dela tá noiva, dela não simplesmente não ia acabar um levado por uma coisa incerta, ou por ele não, né, verbalizar aquele desejo. Então, o que mata no Segredo dos Seus Olhos é esse monte de quase, né? Você tá vendo que eles estão ali com desejos e não consegue concretizar, vai dando uma agonia, porque todo mundo já passou por isso em algum momento. Então, eu acho que essa é uma questão que conversa com a gente, né? Com o telespectador. Eu acho que talvez uma das grandes questões, e que é falado absurdamente, escancaradamente no filme, desde o início, não é spoiler, é a questão do, tá, você vai viver ou não tua paixão, o teu desejo? Se você não viver, quanto tempo vai passar? Você vai olhar para trás e vai fazer o quê? Você vai ficar se prendendo? Mas também tem um outro lado, tá, vivi o meu desejo, e agora? O que eu faço com essa informação? Como eles dizem no final do filme, é complicado. Mas é um filme muito bem feito, muito bem construído. Não tem como não desejar rever. Eu descobri que eu tinha salvo no computador, inclusive, o filme, de tão maravilhoso que é. O enredo é muito bem amarrado, as cenas, o Sandoval, como eu falei também. Então, assim, é um filme maravilhoso. O Segredo dos Seus Olhos, assim, em termos de só o roteiro mesmo já é sensacional, você não precisaria de mais nada ali, mas eles têm toda uma filmagem, todo um jeito de trabalhar a memória do que ele lembra, do que o marido lembra da moça que foi assassinada. Ele até fala, eu não lembro se isso aconteceu, se eu inventei ou se isso aconteceu em outro momento, a questão da memória e do fato dela ter sido assassinada muito jovem, de uma forma muito brutal, e ela ter ficado meio imaculada, né? Ela não ter defeitos, ele até comenta, ela não teve problema, ela morreu no começo do casamento, então ela ficou com a imagem, né, o desejo não realizado ali também, né, de uma vida que foi paralisada por um fato brutal, assim. Tem uma coisa que a gente fala que não há paixão que resista a outro dia quando ela é vivida. Você tem um amor não consumado, é uma coisa. O amor consumado é o cotidiano. Já aquela aura, não é? De que a pessoa não é quase uma semideus ou um semideus, porque a pessoa nem, por exemplo, fazer xixi faz. Não faz, porque é tudo perfeito, é tudo idealizado. Né? Tudo idealizado. Tudo incrível, né? A pessoa, ela estende as mãos para os céus e pronto, está renovada, respira assim. Não é. Então, quando nós realizamos desejo, tem uma questão de que foi realizado. E agora, o que é que fica? O que fica além do desejo? O que permanece para além desse desejo? E o Segredo dos Seus Olhos, ele começa com o assassinato da Liliana Colotto, e o Expósito, ela está de olhos abertos, né? Ele olha para ela. Ele estava de boa ali falando, quando ele olha para ela, aí já começa de novo, né, a questão do olhar. Esse filme tem duas cenas que eu quero citar, mas eu vou citar quando a gente entrar na parte do spoiler, que tem mais relacionadas ao final. Mas que a gente vê, é isso que eu falei, o filme tem muito não dito, que é muito essa questão do olhar e do subentendido do que eles estão dizendo com a cena. Então, isso também por isso que o filme levou o Oscar, e é um filme que todo mundo que vê se apaixona, porque ele tem todas esses outros detalhes, né? Isso que você está falando do olhar da moça, né? Tanto que daí o legista vem e fecha o olho dela. É muito, muito incrível, assim, essa questão do desejo, como isso paralisou ele por uma vida. Foram 25 anos para ele conseguir falar para a mulher, não, então, tá. Então, agora eu posso resolver isso aqui, a gente pode pensar na gente. É uma hora, é até o marido como é que é o nome da moça que morreu mesmo?
Liliana. Liliana. Ele até fala, se você fica pensando demais no passado, você vai ter 1000 passados e nenhum futuro. É aquela coisa da gente ficar preso, né, ao que passou, ao que a gente idealizou, ao que a gente imaginou. Então, também tem esse perigo, né, de você ficar preso ali numa paixão, num desejo e não conseguir desenvolver o resto da tua vida. É engraçado que o marido dela, ele fala, mas ele faz justamente isso, né? Exato. Não, as coisas que ele fala não condiz com o que ele está fazendo, mas ele fala coisas muito legais. Muito legais. Ele é tipo, ele trabalha para as redes sociais, entendeu? Ele fala uma coisa e faz outra atrás. Esse filme já tem uma vibe completamente oposta do Me Chame Pelo Seu Nome, né? Porque ali ele se entrega pro desejo. Não tem meio desejo, é desejo inteiro. Toda vez que a gente lida com uma adaptação, e adaptação mídias diferentes, então não tem como comparar, né, o que é o livro, o que é o filme, ou do filme para o teatro, sei lá, para obra de arte, enquanto por exemplo, pintura ou escultura, né, são mídias diferentes. Mas, entretanto, contudo, todavia, é impressionante que a sensação que a gente tem no Me Chame Pelo Seu Nome desde o início, seja no livro, né, um livro mais forte, mais marcado nesse sentido, ou no filme, da gente olhar o desejo pelo Hélio, né? A gente olha pelo Hélio. E a gente vai vendo esse desejo no filme, livro de 17 anos, que esse desejo que está pulsando, de desejo que está transbordando com meninas, com meninos, tanto que nós não temos uma classificação de sexualidade nenhuma, não se diz que são héteros, que são bis, que são gays, não fala nada. São pessoas que vivem o seu desejo. E como eu invejo quem vive o seu desejo dessa forma. Você está falando, a partir da cabeça do Hélio, tanto que o livro é em primeira pessoa, né? Até no começo você fica até irritada, fala, meu Deus, menino, para de surtar, porque você está surtando junto com ele ali, né? E no tá filme, surtando. Né, a gente entra na pira junto com ele ali no começo, porque é aquela coisa que a gente faz, todo mundo faz, só que a gente mais velho, você começa a ser, não, tô sem tempo, né, para ficar viajando ali, ele de férias, sem celular, né, nos 80, aquele lugar, tem tempo para surtar à vontade, até realmente as coisas acontecerem, né, o que é muito sintomático, porque a gente fica junto, né. Eu acho que isso vai criando aquela expectativa também, né? Vai criando o filme, o jeito que o filme e o livro são contados, eles vão criando uma expectativa na gente, né? Para a gente sentir o que ele está sentindo. Bom, o romance demora lá 140 páginas para mais para acontecer qualquer coisa. Você vai ter gente, não acontece, você vai sendo enredado pelo desejo. É o desejo do Hélio gritando. E o desejo é safado, porque ele cria peças. Ele prega peças na gente. Faz imaginar coisas, com quem a pessoa tá, o que tá fazendo, se tá com alguém, se não tá. Nossa, tá olhando para mais pessoa do que eu, não é? Aí a pessoa encosta, você quer, mas, não, tira a mão de mim. Tá louco de vontade para ver o desejo, não é? E de outro tanto, a gente tem poucas notícias do Oliver, porque a gente tem pelos olhos do Hélio, né? Mas o Oliver, toda vez que ele se posiciona, ele é muito assertivo, muito firme quando ele se posiciona, assim. Pá, é isso. E o Hélio não. E o Hélio vai se deixando. E eu acho que talvez, das coisas mais marcantes que eu vejo, assim, é justamente isso, da capacidade, seja do autor do livro, André Simão, ou o diretor do filme, Luca, nos enredarem com o desejo. Porque quem não olhou para aquele filme tem vontade de ver um amor como aqueles. Sim. Mas isso que você falou também é muito real, né? Porque o Hélio fica pirando, muito pirando. Nossa, ele não tá nem aí pra mim, ele saiu, ele foi pra balada, ele tá, né, tá surtando, olha que o cara... E ele, não sei se, não lembro se é no livro, se é no filme que tem essa informação, mas que ele fala que ele só ia lá, sei lá, ficava lá olhando o mar, sei lá, que ele, tipo, ele não fazia nada. Basicamente nos momentos que o Hélio achava que ele tava apavorando, ele tava de boa na dele, pensando na vida, e é muito, muito real isso que acontece, né? A gente bota o nosso desejo, as nossas projeções, as nossas inseguranças em cima de uma situação uma pessoa que nem você falou, é super assertiva. Então, você coloca muito o que você quer ver, ou não o que você realmente está vendo, né? Eu acho que o desejo também cega nesse aspecto. Total. Eu não vou entrar nas
situações mais complicadas da psicanálise, né? Mas o desejo, ele tem uma força motora que, bom, desejo quando uma pessoa perde o desejo, por exemplo, ela entra numa depressão muito profunda, porque desejo é o que move essa pulsão, e assim, e para qualquer lado, seja no sentido de alguém, de um objeto, enfim, seja o que for, o desejo que está ali. E Não Me Chame Pelo Seu Nome, talvez a primeira pessoa que se dê conta do desejo do Hélio é o pai do Hélio, porque ele fala um momento assim, ele diz, estão conversando, e o Hélio primeiro está negando o desejo, ele acha o Oliver insuportável, não é? E o pai do Hélio fala assim, acho que ele é tímido. Então, ele percebe, na verdade, acho que quase todo mundo percebe o desejo do Hélio. Mas o Hélio vai negando, até que seja no livro, quando ele fala do suco de pêssego, que no filme é Abricot, toda essa questão de o que é tomar o suco, tomar, degustar, não é? Tem tudo, e fora que tem uma cena do Hélio com pêssego, abricot em ambas as mídias aí, que ele está se deliciando com pêssego. Que são diferentes, né? O livro, inclusive, é muito mais descritivo, né? Porque como a gente está dentro da cabeça do Hélio, o livro tem menos filtros. Só que, assim, já aviso que não é um livro pornográfico, é um livro poético. Né? A forma como ele escreve é muito bonita, assim. Você entra no sentimento porque ele conta as coisas com sentimento. É como se entrasse na cabeça de alguém mesmo. Não, o filme ele recua, tanto essa cena do pêssego no próprio filme, ela é um pouco editada, ela acaba um pouco antes do que no livro. Porque, né, também, eles querem vender o filme para um público mais amplo, né? Não só um mais 18 ali. Mas... essas questões, é muito interessante, você falou, eu fiquei pensando como a gente nega o desejo também, né? Será que tem que dar medo ou é desconhecido? Muitas vezes as outras pessoas percebem antes. Por exemplo, você vai falar, sei lá, fazer uma consultoria de carreira, às vezes alguém consegue te falar, mas você tem jeito para isso, tá na cara que você gosta disso, e a gente tá tipo, nossa, não tinha nem percebido. Como é que pode, né? As pessoas perceberem, às vezes, antes da gente. Será que a gente nega ou a gente não quer ver? Não sei o que acontece na nossa cabeça, mas acho que cada um deve ter seu processo também, né? Tem, e você falou bem a palavra processo. Você sabe por que, Carolina, o nome Me Chame Pelo Seu Nome? Me explica melhor isso aí, vamos lá. Isso é legal, né? Porque está falando de um processo jurídico, na verdade. Tem um poema chamado O Amor que Não Ousa Dizer Seu Nome, que foi escrito pelo Lord Alfred Douglas para o Oscar Wilde. Então, o nome do filme é a referência a esse poema, porque ele me chame pelo seu nome e eu vou chamar você pelo meu, que era, em tese, o que o poema queria dizer. Quando o Oscar Wilde foi preso e acusado, né, de pederastia, se eu não me engano, isso que era o termo da época, não é? E o Lord Boss teve que negar, porque ele era Lord, então ele teve que negar para não ser preso, junto com o Oscar Wilde, inclusive, foi obrigado a negar. Uma das provas de condenação foi esse poema. Aí perguntaram, né, o promotor pergunta, o que o senhor quis dizer com esse amor que não ousa dizer seu nome? Ele faz toda uma retomada explicando desde a Grécia Antiga, com as estátuas que estão na abertura do filme Me Chame Pelo Seu Nome. Meu Deus, eu não sabia disso, que informação preciosa, gente. Nossa! Aplaudindo aqui. Assim, nada como uma pessoa que está usando o filme e o livro para estudar mais e mais e mais, né? Porque são muitas referências, né? É o que eu estava falando do Segredo dos Seus Olhos, tem muita coisa embutida ali, que a gente não... que só aumentam, né, a grandeza da história que está sendo contada. E isso, nesse filme não tem tanto essa questão do preconceito, não é sobre isso, mas o quanto disso vem de pessoas que se ressentem que outras estão vivendo o desejo. Né? Basicamente é isso, pessoas que têm preconceito, queimavam as bruxas, que, né, matam, brigam, né, com minoria, é porque a pessoa não consegue ou não se permite viver o desejo dela, né? Muito disso deve vir daí. Na verdade, quando a gente tem alguém que odeia alguma pessoa por uma questão de qualquer minoria, seja social, que a gente encontra no segredo dos seus olhos, porque ele várias vezes é falado essa questão da diferença entre ela e ele, né, o Expósito e a Irene, uma questão social, mas Não Me Chame Pelo Seu Nome, tanto o autor quanto o diretor foram muito espertos,
porque o livro se passa, né, o livro a gente não tem tanta referência ali, mas o filme sim, antes de 1983, 84 ali, por causa da epidemia da AIDS, então eles quiseram preservar toda essa questão bucólica um pouco também, né, toda essa questão paradisíaca, para não ter respingo talvez em ambas as mídias, mas isso não posso provar, é uma suposição, né? E a gente tem notícias também ali da questão de como a gente faz para o desejo ser aceito. Porque o Hélio pergunta para a mãe, você gosta do Oliver? Então, ele vai sentir o terreno assim, né? Ele vai sentindo o terreno assim. E ele tem uma certa permissão do pai também, né? Naquela conversa linda que todo mundo sempre referencia, que foi uma das coisas mais faladas durante quando saiu o filme, né? Porque ele tem uma certa permissão do pai, que o pai, em outras palavras, está dizendo isso, né? Viva o seu desejo ou você vai morrer arrependido. Basicamente, resumindo a conversa linda, é isso, né? E que eu estava falando antes da questão de minoria também, de que existe um movimento paranoico, que é o movimento do fascista, né, que é o fascismo, enfim, esse movimento onde as pessoas elas odeiam tanto alguma coisa ou alguém, e que a única maneira de colocar a mão nelas é com violência. Ou seja, a única maneira que eu tenho de viver o meu desejo, na verdade, é com violência, porque eu não tenho coragem. Então, toda pessoa fascista, isso paranoico, nós temos alguns exemplos a rigor de Brasil afora, e no mundo, mas falando deste país, no caso, de pessoas paranoicas em cargos, né, de poder, que a única maneira que elas têm de colocar a mão em alguém no sentido de desejo, né, é sendo com violência, seja com palavras, atos, ações. Né? O que a gente não vê no Michel, a gente tem essa ausência, sim, desta questão negativa do desejo. Pelo contrário, o desejo é vivido de forma plena. O que não quer dizer que irrite a gente, enquanto autor ou plateia no filme, enfim, porque irrita. E vamos lá, vai acontecer alguma coisa nesse negócio. Sim. Porque me lembra muito, literalmente, uma poesia em forma de romance ou filme. Eu acho que é por isso que o Me Chame Pelo Seu Nome, ele marcou tanto, porque é isso, ele é só o lado positivo, digamos assim, né? É só o lado bom da realização do desejo, não dá nada errado, eles não são repreendidos, não acontece nada. Tipo, a gente vai falar do final daqui a pouco, mas assim, ele fica muito no nosso imaginário, porque ele é como se fosse a realização do desejo de todo mundo que está assistindo, né? Ele realiza, às vezes, situações que a gente não viveu, né? Aquela saudade do que a gente não viveu, no filme ele vive. Eu acho que o diálogo que ele tem com o pai dele, nossa, aquilo me derrubou, seja no livro, ou seja no filme, me derrubou, porque não tem como, porque é impossível você passar uma vida, não é? Inclusive, isso tem a ver também com o segredo dos seus olhos. O que é uma vida vazia? É uma vida onde você não vive o seu desejo, onde você fica paralisado, não é? Enfim, e não vive o seu desejo. E é uma das coisas que há muitos anos, como eu falei no início, né, do programa, de dizer, olha, vivi essa questão do desejo por um amigo, nunca vivenciei de fato o desejo total, mas um dia a gente conversou. E foi a melhor coisa, no meu caso, e dele não ter acontecido na época. Tanto que, inclusive, somos pessoas muito próximas hoje, muito próximas, né? Mas porque era um outro momento, enfim. Mas depois disso, a gente não tem esse negócio. Quero viver o desejo sempre. Vivam o desejo de vocês. Quem vive o desejo está no menos insuportável. É isso. Isso é aquela coisa da gente tatear ou a gente ficar à margem da nossa própria, de nós mesmos. No próprio Segredo dos Seus Olhos, ela fala assim, por que você resolveu escrever um livro agora sobre esse caso de 25 anos atrás? Ele fala, porque faz 20 anos que eu vou para o trabalho, eu volto, eu vou nas festinhas, eu casei, separei, mas agora que eu estou aposentado, eu parei para ver, eu não tenho mais distrações. Né? Em outras palavras, ele fala, eu passei 20 anos me enganando com coisas banais, e agora eu preciso resolver essa situação que me move, que está mal resolvida. Então, assim, enquanto você não vive o seu desejo, enquanto você não vive efetivamente, você sempre vai estar se enganando. É o que ele fala para logo no começo do filme, né? Eu passei 20 anos meio que margeando a minha própria vida, e agora a única forma de eu ter um futuro mesmo é fazer o que eu tinha que ter feito, que é escrever sobre isso e realmente olhar para aquela situação, né? Não empurrar para baixo do tapete.
isso que você fez, você conversou com teu amigo depois, você de alguma forma fez aquilo funcionar, sei lá, verbalizou, existir. Porque quando fica só na nossa cabeça, vai ficar sempre só na nossa cabeça também. Eu acho que no meu caso foi muito importante. Nossa, importantíssimo. Porque ele me perguntou. Teve um momento que os olhos entregavam, a maneira entregava, o modo com que eu me afastava dele me entregava. Do nada lá ele estava de boa, tranquilo, eu explodia com ele, ia embora, tipo assim, estava numa festa e ia embora. Ele ia atrás de mim. Tanto que começou a criar uma situação, porque o desejo que não estava sendo vivido, por um e por outro. Hoje eu vejo que realmente, né? Realmente foi, nesse aspecto foi bom. Mas, quando a gente vai para o Segredo dos Seus Olhos, em que ele fala também assim para ela, fala da ex-esposa dele, né? O Expósito fala, ela não tem culpa de eu nunca ter amado ela. Nossa, assim, ó, nossa. Quantos anos de psicanálise as pessoas levam para chegar a essa conclusão, né? Nossa, oxe, e já não me chame pelo seu nome, a gente não tem isso. Pelo menos da parte do Hélio, porque o filme termina num momento ali e o livro continua, né? Aliás, enfim, para quem lê o livro se prepara, porque assim, é complicado. A gente já vai dar esse spoiler aí para quem quiser, a gente vai entrar no último filme, daí a gente volta para falar do final dos 3 filmes, só para quem não gosta de spoiler, tá? Porque tem tudo a ver. Ai, Sérgio, vamos falar de Encanto. Fala e me chama pelo seu nome, eu fico tipo, meu Deus, essa trilha sonora, às vezes eu coloco e fico ouvindo. Nossa, eu também ouço, nossa. Não, a gente se coloca lá, né? A música nos leva de volta, assim. Momento Ratatouille. Eu me coloquei várias vezes com o Oliver, digo, no filme. Me conta então, você estava com implicância com a animação, e daí? Eu tava, mas assim, ó, não pode falar palavrão nos programas, eu né, porque assim, ó, eu amei, eu vou reassistir. Quando começou a animação, primeiro assim, musical, eu tenho dificuldades com musical, aí você pega uma animação musical, assim, ó, eu pensei, né, porque eu não vou gostar, mas aí, a sensação do filme me lembrou o filme Evita. E o filme Evita, Eva Perón, para mim, eu amo esse filme. É um filme assim que, de 96, um filme que ele faz parte do meu ano novo de 96, inclusive, por vários motivos. Me lembrou por quê? Porque ali no Evita a gente está lidando com um filme que tem rachadura na casa. Ela morre. O filme começa com uma morte, né? Com alguém que está morrendo, olha que morreu. É uma rachadura na casa, no país ali que acontece, né? E me levou a lembrar disso. Por quê? Porque para falar de desejo, a gente tem que falar de algo que está inteiro, algo que não está quebrado, digamos assim. E quando o desejo é quebrado, ele já não é mais desejo, ele vira outra coisa. Ele pode virar ódio, pode cristalizar em algo mais cotidiano, mas o desejo ele tem que estar pulsando, ele não cristaliza assim, ele está pulsando ali. E quando ele começa a rachar na casa, e eu comecei a ver o filme, eu fui tragado. Eu digo, gente... E é uma série de personagens que vivem o seu desejo, cada um à sua maneira. Por que é manifestar um poder? Cada um tem um poder, é um desejo diferente. Controlar o poder é controlar o desejo que a gente tem de fazer coisas. Mas daí entra no que... Primeiro que eu fiquei bem feliz que você gostou, porque eu vou ver esse filme, ele tanto que falam, inclusive mandar um beijo pro meu amigo Vitor, que me falou uns 700 milhões de vezes desse filme, porque realmente as animações, inclusive vai vir um episódio específico sobre animações, um outro sobre animações mais para adultos, né, são animações mais dramáticas, mas enfim, as animações em geral, elas não são para criança, assim, quer dizer, dá para criança ver, mas tem toda uma camada de história. A gente já tinha falado isso no episódio sobre animes, mas é uma camada muito complexa. E aí eu já vi alguns psicanalistas, é por isso que eu escolhi esse filme, falei para você, olha, eu acho que tem assunto comentando sobre essa questão. Porque entra também o que você falou da história de você realizar o desejo. Por exemplo, a menina que ela é perfeita, ela é linda, ela acorda com o cabelo maravilhoso, ela faz flores pela casa. Ela, tá bom, ela é isso, só que ela não aguenta mais, entendeu? É muita pressão ela ficar toda hora, ela ser toda hora perfeita. Uma das rachaduras, ela não conseguir mais viver aquele desejo como era, mudou, ou quebrou, ou não é mais. Então, ali tem muitos personagens que passam, né? Tipo, já realizou o desejo, e agora?
Quem que eu sou agora? Eu sou a mesma pessoa que trabalha essas questões, né, dos limites do que a gente é, do que a gente idealizou para a gente também. E eu acho isso muito interessante, por isso que eles escolhem poucos personagens para dar ênfase, tem as músicas específicas, não são todos. São esses que parecem os mais perfeitos e realizados, né? Eu acho que se a gente pegar Lacan, por exemplo, eu prometo também não ser complicado, mas Lacan vai entender também o desejo como falta. Falta alguma coisa. Então, a casa rachando também é um desejo que está faltando ali. É um desejo que o desejo tem que ser discernido, por exemplo, assim, entre o que é uma necessidade e demanda. Eu demando alguma coisa, né? Todas as relações demandam alguma coisa, amor, reconhecimento, carinho, etc. E o desejo, ele tem que se movimentar por ali e tem que ser separado disso. E o desejo, ele vai ser sempre uma coisa de falta, uma incompletude. E a Madrigal, ela vai ser, ao meu ver, uma expoente disso. Ela, enquanto o próprio desejo, falta o poder. Falta o poder que ela quer manifestar, que ela não sabe qual é o poder dela. Ela não tem ideia. E o poder dela, para quem for acompanhando, vai notar que está ligado a uma situação um pouco maior do que o poder, por exemplo, de fazer aparecer flor, poder curar as pessoas, não é? Ele vai ser uma outra coisa. Esse poder dela, que ao meu ver tem a ver com desejo, está ligado com um apelo de algo que a gente pede, de algo que a gente quer, que é desejo. Então, me parece que está ali sempre pulsando, né? Que é sempre uma demanda de alguma coisa. Só que, e me permitam fazer uma inversão, ao invés de achar só que a Madrigal, ela tem Maribel. o desejo... Maribel, isso, desculpa, Maribel. A Maribel, ela tem o desejo, os outros também têm o desejo em relação a ela. Tanto que ela se torna ali a pedra angular. Isso é legal, né? Às vezes a gente acha que a gente é uma coisa, ela fica achando que ela não tem poderes, mas ela não percebeu todas as outras. É esse transitar, né? Ficou tão bitolada naquilo que ela achou que ela deveria ter, que ela não percebeu realmente. A casa é ligada a ela, né? A casa todo o desejo dela é ligado com a casa. Ela tem uma coisa muito maior, intrínseca ali, que ela não percebe. E ela é obrigada, assim, digamos assim, a rachar mesmo, a dar errado, para ela conseguir buscar aquilo que está faltando. Então, esse filme tem essa coisa também do subjacente, né? Que é muito interessante, como o Bruno, por exemplo, está escondido dentro da casa. Ele está nas rachaduras, nas ranhuras, aquele desejo mal curado de ele achar que não era o que a família precisava. E já estamos entrando agora na parte do spoiler, tá, pessoal? Para quem quiser ficar aí, quem quiser parar e voltar depois, mas aquela coisa dele, ele ser um ponto fora da curva e ele se retirar, mas ele está ali dentro, nas entranhas ainda, porque você não consegue tirar aquilo totalmente, né? Eu acho que aí a gente também pode falar da abuela, né? Da abuela Madrigal, a avó, porque é o desejo que se perde ali. É um desejo que ele vai, com o tempo, ele vai mudando, vai migrando, ele vai sendo esquecido, e faz... Toda vez que o nosso desejo muda, a gente... Eu vou melhorar essa frase. Vamos lá. Quando uma pessoa muda de significado na vida da gente, o nosso desejo em relação a essa pessoa muda. Por isso que a gente tem separações, né, em relação a namoro, casamento, noivado, enfim, ou relações, não sei se modernas é o termo certo, onde tem trisal, tem casal de 4, enfim, que são outros desejos pulsando aí. Novas constituições do desejo, novos significados do desejo. E me parece que na abuela, na avó, quando o desejo se perde, que vai se perdendo, que ela não entende mais, ela deixa de conseguir olhar as pessoas. E quando o desejo da abuela ele começa a se refazer por meio da Mirabel, aí parece que tem uma demanda e outra demanda que elas vão sendo cumpridas, assim, que aí vai reconstituindo a casa. Nossa, perfeito. Porque, na verdade, é isso, né? Ela tinha um desejo para a família que se concretizou, mas as próprias pessoas mudaram dentro daqueles desejos, né? E ela não conseguiu enxergar, isso foi minando todo mundo, né? Essa coisa é isso, você resumiu em palavras muito mais bonitas do que acontece no final do filme. E isso também possibilitar a Maribel se descobrir de outras formas que não através do desejo que a avó queria para ela, né? Porque a avó foi decepcionada com ela, né? De certa forma.
E ela não se permitiu também descobrir outras potencialidades dela ali dentro o papel dela na família, mas o papel dela para ela também, né? Como a unificadora de tudo e a pessoa que conseguia enxergar e ajudar os outros a partir de uma outra posição. Então, é muito interessante. Nossa, adorei essa explicação final aí do final do Encanto, porque é muito, muito profundo, mas eu acho que pois então, a gente foi. Mas eu acho que tem uma outra questão ainda também, que é o que o nosso desejo é capaz de proibir ou coibir uma outra pessoa. Porque se nós nos tornamos cegos ou cegas pelo desejo, acho que está o limite do desejo, ele vai gerar algo. Por exemplo, se eu tenho um desejo de passar no vestibular, isso já aconteceu comigo algumas vezes, né? Mas já passar no vestibular há algum tempo atrás, por sinal, né? Passar em vestibular, e meu desejo é esse, e eu acabo não conseguindo sair só desse desejo, bom, ou gera frustração, porque vai chegar um momento que eu não vou mais, por exemplo, a festas, não vou sair, não vou conversar mais com as pessoas direito, não vou me permitir me apaixonar, não, meu desejo é só esse, eu vou fazer só isso. Ele cega, que eu acho que é uma das coisas que também acontece no Encanto, que é um desejo cego, da Abuela, da irmã da Mirabel, não é? Então, assim, eu acho que tem todo um outro aspecto, um aspecto, não sei se negativo do desejo, mas quando o desejo ele não não só vivido, mas também quando o meu desejo eu não consigo colocar uma barra e dizer, não, pera, daqui até ali eu posso ir, daqui para lá já é a vida do outro ou da outra. Ele respinga errado, né? Porque daí, você falou, ele coíbe as outras pessoas e às vezes não, como é no próprio filme, é no não dito. E agora também falando do final do Segredo dos Seus Olhos, esse desejo, sei lá, de justiça, de vingança que o marido dela teve, acabou com a vida dele. Na verdade, ele não tem vida. Ele vive em função de um desejo que ele não consegue nunca satisfazer. Ele é um final, assim, apoteótico, assim. Eu acho o final de Seus Olhos um dos mais imprevisíveis do cinema, assim, porque... Fantástico. Eu vi esse filme no cinema. Eu lembro até hoje que eu fiquei, assim, extasiado. Já no Me Chame Pelo Seu Nome, nós temos um problema, porque é um desejo que é vivido e é bom. E aí o que acontece? Com spoiler agora, então quem for até aqui não escuta a partir daqui, né? Eles não ficam juntos, nem no livro nem no filme. No livro se passa mais de 20 anos. E eles não ficam juntos. É triste, é muito triste, porque você torce para que eles fiquem juntos. Você acha incrível. Você diz, gente, eu quero ser o Ellie e o Oliver. E eles não ficam juntos. E por nenhum motivo específico, né? É tipo a vida, entendeu? É a vida. Isso que é pior, porque se fosse assim, não, porque daí um traiu o outro, porque daí eles se mudaram, porque daí eles brigaram. Não. A vida. Tipo, não tem motivo. É a vida. E é isso que eu acho que isso que dói mais, né? Você não tem um culpado para aquela situação. Aquela cena final do Chalamet olhando para a câmera e chorando com aquela música. Olha, eu desafio a pessoa a assistir sem chorar. A pessoa tem que ser muito sem coração para ver aquela cena e não chorar, né? Não, a pessoa tem que estar com o desejo ou bem satisfeito, né? Ou não tem nenhum desejo. Porque quem tem um desejo pulsante vai olhar a cena no final e vai dizer, gente, eles têm que ficar juntos, não faz isso, não casa. Não, eu fui ler o livro depois e falei, não, vai que no livro eles ficaram juntos. O livro é pior mesmo, passa mais tempo eles separados ainda. Tipo, deixa... É pior. Ai, meu Deus. E o Segredo dos Seus Olhos, agora pode falar. Não, no livro termina com os dois também olhando, né, ao longe, assim, e é isso, não acontece nada. Eu fiquei triste. Porque, tipo, é aquela coisa da amostra grátis, né? Você gostou, você quer mais e não tem mais, entendeu? É isso. Então, viva com as suas memórias e viva com a sua vida. E o Oliver, inclusive, casa com uma mulher, né, no livro. Tipo... Ele tem uma vida muito diferente do que a gente imaginou ainda, que ele era um cara todo, né, livre de sei lá, né? Eu não sei, mas é diferente do que a gente... É mais frustrante ainda, eu acho, porque ele vai ter uma vidinha mais normal, entre aspas, né? Então, uma vida mais padrão. Normativa, talvez, padrão, né? Padrão heteronormativa ali. Exato, né? Agora o Hélio não. O Hélio vai viver, tá? Mas nunca esquece, gente.
Porque o Oliver tinha esse símbolo de ser o cara liberto, livre da vida, e de repente ele cai numa vida, tipo, você fala, meu Deus, que droga, né? A pessoa teve um momento, um arrobo de paixão, e depois, sei lá. Volta. Não consegue, talvez, dar conta do desejo. Assim, intenso é uma coisa, Carolina. né? Carolina. Isso vai dar um capítulo na minha tese. Não dar conta do desejo. Pois é. Muito complicado isso aí. Tem muita gente vivendo isso hoje em dia, entendeu? Gosta, mas não consegue. Não consegue dar conta da demanda de si, da demanda do outro, da outra. Corre, né? Não consegue. Corre. Se esconde que nem o Bruno na casa da Maribel. Se esconde atrás da parede. Interage com os ratos. Ou atrás de um processo administrativo, né? Processo judicial, que nem no Segredo dos Seus Olhos. As pessoas vão se escondendo e vão dando desculpas para não viver o desejo. Gente, pessoal, não sejam frouxos. Vivam o desejo. Não, só as duas cenas que eu ia comentar, que eu falei que ia deixar para o final do Segredo dos Seus Olhos, que eu percebi hoje, que assim, reparei, né? No final, quando eles estão na cela ali, que o esposito tá de um lado e o marido tá do outro lado, os dois estão atrás de grades. Eles se olham, a câmera... O Segredo dos Seus Olhos é uma filmagem sensacional. A câmera pega, o foco é os dois atrás das grades. E eles se olhando. Eles só falam uma frase e eles não falam mais nada. Aí, o que acontece? O esposito sai para fora e o cara fica dentro, atrás da grade. Então, assim, como se os dois estivessem presos aquele filme, aqueles 25 anos, ele conseguiu se libertar e saiu, e o outro continuou preso ali. Isso, para mim, foi tipo, meu Deus, assim, que cena sensacional. E o fato da máquina de escrever, desde então, ter problema no A, não funcionar, aquele desejo interrompido, o símbolo o A é a palavra que ela fala brincando, né? Quem não consegue escrever sem o A? É impossível. E o A entra bem na frase, na palavra que era te amo. Quando ele percebe, quando ele resolve de realizar o desejo, ele consegue colocar o A na frase. Falei, gente, isso para mim fez o filme virar maravilhoso, tá muito maravilhoso. E o final que termina com ele indo finalmente falar com ela, e termina o filme. Aí você fica imaginando. Fecha a porta, né? Que no começo do filme ela fala, ela vai fechar, ele não fecha porque não era, né? Ele era o momento deles interagirem entre eles. E sei lá o que, daí você imagina, daí você pega e bota mexa pelo seu nome, entendeu? Que daí a realização do desejo está nesse outro filme, daí. A continuação desejística vai para o Me Chame Pelo Seu Nome, porque, né? Os seus olhos deixa todo mundo na expectativa. Mas, gente... e o encanto é a finalização dos outros dois para dizer assim, tudo vai ficar bem. E assim também, esteja com pessoas, né? Esteja com pessoas, se abra, viva. Eu acho que todos esses filmes têm essa coisa. Quando eles estão sozinhos, vivendo o desejo neles mesmos, as coisas não acontecem. Quando eles se permitem viver e se colocar no mundo, aí que as coisas fluem, aí que a casa se repara, daí que o esposo consegue sobreviver e seguir, e é daí que o Hélio, sei lá, vai se curar e, de acordo com o livro, vai continuar se curar, não sei se era a palavra, mas vai conseguir seguir, né? Mesmo guardando aquela memória para sempre dentro dele. Então, é o que ele falou, né? Até Me Chame Pelo Seu Nome, tem agora esqueci o nome que fala sobre o pai do Hélio. Só que o nome que foi lançado pelo André Siman, eu encontro, acho. Não me recordo agora. É um outro nome, eu né? Não li ainda, eu tenho que ler. Eu tenho que ler até, mas ainda não li ainda por causa do doutorado. Mas, de qualquer forma, são desejos que estão pulsando ali, alguns vividos, outros não. E no caso do Segredo dos Seus Olhos, é um desejo que é vivido talvez na maturidade. E tá tudo certo. O importante é viver o desejo. Não existe idade. Nossa, que conversa, hein? Meu Deus, eu tô aqui querendo viver muitos desejos já. Tô refletindo, pensando, sentindo. Eu acho que, gente, depois do mundo quase acabar, ou acabar, sei lá o que aconteceu com o nosso mundo, vamos viver o desejo mais do que nunca. O que a gente está esperando acontecer? Mais uma pandemia, né? Tipo, já estamos aqui em segunda, terceira, quarta, quinta onda, então vamos viver, claro, como você falou, né? Sem fazer mal para o outro, sem ultrapassar limites, mas vamos viver o que a gente quer, porque senão a gente vai ficar lá sofrendo, e 25 anos não dá, é muito tempo para a gente passar tendo uma vida vazia, né? Tem um velho jargão que é: se arrependa pelo que você fez, não pelo que você não fez. Você vai olhar para trás e
talvez se amargar profundamente de não ter vivido aquele desejo. Muitas vezes, e aqui eu não falo só do mesmo sexo, do sexo diferente, de identidade de gênero, eu falo de mudar de trabalho, de ver outras profissões. Eu acho que nesse aspecto, Carolina e eu somos mestras e mestres, não é? De fazer isso, de se reinventar, de viver vários desejos, seja com a arte, com a literatura, com as pessoas ao redor, prestar atenção no próprio desejo, no desejo alheio. Então, assim, e estar em situações onde a gente sinta a vida pulsar de forma única. Eu falo com meus pacientes, assim, não importa o momento que você está passando agora, o mal e o bem não vão durar para sempre. O que dura para sempre é a tua vontade, o teu tesão e a tua energia de viver. E isso é desejo. Nossa, perfeito, não preciso falar mais nada depois dessa conclusão aí, lindíssima que o Cris falou. Eu acho que esse episódio, assim, foi um dos que eu mais gostei de fazer, porque é bem terapêutico mesmo, e a gente consegue se perceber, né? Esses filmes são filmes que a gente se percebe muito. E antes de eu passar a palavra para o Cris falar onde vocês podem achar ele, apesar de que está na descrição do vídeo, e eu sempre reposto coisa dele, então vocês estão sempre acompanhando, eu queria indicar, porque esse ano vai vir muito filme nacional também por aqui, não só listas e episódios específicos, mas eu quero citar mais, para todo mundo conhecer que filme nacional não é aquilo que ficou no imaginário popular, que é só favela e violência, tem muita coisa muito boa sendo feito, então eu vou trazer mais para vocês, tanto aqui quanto no meu Instagram, no Cartas de Carolina, e a dica de hoje é um filme que quase entrou hoje, mas eu acho que vai vir um episódio futuro, porque ele também tem muito desejo e tem muita coisa para ser discutida, que é o Deserto Particular. Eu já escrevi sobre ele no Instagram, já escrevi sobre ele no blog, não sei se ainda vai estar no cinema quando esse episódio for ao ar, porque esses filmes também ficam um pouco tempo em cartaz, mas quem puder, assista. E eu já fico o convite para o Cris voltar para a gente falar mais de psicanálise, para a gente falar de deserto particular e de outras coisas, porque cinema a gente pode fazer a análise que a gente quer, mas essas análises são sempre assim, autoanálises, né? E agradecer demais todo mundo que está ouvindo, agradecer o Tadeu pela edição de sempre, o Alisson, a Lu, o pessoal do Rabiscos, o Cris por estar aqui de novo falando com a gente nessa 1 hora aqui de papo muito gostoso, e passar a palavra para considerações finais e para você falar para o pessoal onde te encontrar. Quero agradecer, Carolina, o pessoal que me convidou, você, todo mundo, todos e todes aí. Pode me encontrar pelo Instagram, @ChristianDeQuevedo, no Facebook. Tem a editora também, a qual eu participo, que é Impérios Sagrados. E manda inbox, conversa, eu gosto de papear pelos cotovelos, como eu falei. Amo falar de filme, amo falar de livro, amo ficção, vou contar. Eu amo Star Trek, Star Wars, vou contar isso, preciso contar, né? Eu amo, sou apaixonado por ficção científica, né? E é um prazer mesmo estar aqui. E agradecer de novo, e assim, pessoal, vivam os desejos. O tempo não volta. Beijo. Isso aí. Beijo, pessoal. Até semana que vem.